Ô, Júlio, se me permite, eu queria voltar um pouquinho àquela história de como eu fui parar na igreja, do bombom e do chocolate. Você me permite? Claro, claro. Então, aquele pastor, ele saiu da igreja algum tempo depois que eu fui para a igreja, né? E eu perdi o contato com ele. Anos mais tarde, ele já bem velhinho, ele volta para Limeira como aposentado, sendo cuidado pela igreja e tudo mais. E o meu pai, meus pais também já estão com o Senhor. Você viu que eu já falei que tem um monte de gente que está com o Senhor, né? Então, Uhum. é assim mesmo. E o meu pai, muito querido também, cuidador de pastor, ele ia sempre na casa desse pastor, esqueci o nome dele agora, e ele estava sempre lá, e Pastor Ismael, já na velhice, ficou cego. E o meu pai toda semana ia tomar café com ele. E o meu pai contava para o pastor Ismael como é que estava a minha vida. Eu já era pastor, estava aqui em Londrina, né? E o pastor Ismael dizia assim: traga o servo do Senhor para vir me visitar. Uhum. Sempre ele falava isso. Se eu me emocionar, me perdoe. Fique à Aí, vontade. aí um dia meu pai falou assim: filho, vamos lá na casa do pastor Ismael, ele tem tanto desejo de falar com você, porque ele já não via mais, né? Bom, aí fomos lá, Uhum. né? Chegamos lá, a esposa dele nos atendeu e meu pai falou para ela assim: não fala quem está aqui. Aí ela Uhum. disse: Ismael, o irmão Acácio está aqui. Não falou que eu estava. Aí o meu pai disse para ele: Pastor Ismael, bom dia, paz do Senhor, tal, né? Aí o meu pai falou assim: Pastor Ismael, você sabe quem está comigo aqui? Aí o pastor Ismael levantou da cadeira, Júlio, mas com uma energia, com uma força, com uma vivacidade, e ele disse assim: é o servo do Senhor, teu filho. Rapaz, aquilo me deixou numa comoção tão grande. E eu fui cumprimentá-lo: ô pastor Ismael, como vai, né? E ele dizia, ele pegava a minha mão, Júlio, olha que coisa, que história muito interessante, fortalecedora. Ele pegou a minha mão, e me abraçou, depois ele pegou a minha mão, beijava a minha mão e falava umas coisas de outro mundo para mim, Uhum. umas coisas a respeito do poder de Deus na vida dos servos do Senhor, umas coisas, a gente fala fantástica, mas é muito mais do que isso. E eu, né, fui levado a isso, certamente a uma comoção, e a um choro, um abraço com ele, e eu disse para ele assim: Pastor Ismael, eu vim visitá-lo e vim fazer uma cobrança. Eu fui para a igreja por uma motivação que não foi cumprida na minha vida. Eu sou uma criança que ainda tenho vontade de comer aquele chocolate que falaram que o senhor ia me dar na visita que eu fiz à igreja. Cadê o meu chocolate? E ele falava: ô, irmão Luiz, eu não sabia disso, mas o que Deus te deu foi muito mais saboroso, muito mais rico do que um chocolate. Eu falei: eu sei disso, eu estou brincando com o irmão. Eu precisava contar essa história para finalizar aquele começo, né, de como eu fui para na igreja e o que aconteceu anos depois. Júlio, aquilo foi uma experiência de uma espiritualidade sem medida, cara, um dos momentos mais incríveis da minha vida pessoal, ministerial e a minha vida espiritual. Obrigado por me permitir contar essa particularidade.